Texto. Convido os amados a ficarem em pé. Vamos ler uma parte desse versículo que diz do capítulo, né, que é do versículo 1 ao 13, que diz exatamente assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e lhes perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar, não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. Respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa, escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta, escreve 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Versículo 9. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui falando da tua palavra mais uma vez. Obrigado por teu amor, por tua bondade, teu poder, teu espírito, tua graça. Obrigado pela virtude, Senhor, que está sobre nós. Continue nos abençoando nesta noite, de modo que a tua palavra alcance a nossa vida e a cada um dos que aqui estão presentes, dos que estão remoto, mas que todos, Senhor, sejam tocados pela tua palavra santa e que sejam edificados por ela também. Pai Celeste, obrigado por tudo e que toda a riqueza da tua palavra alcance a nossa vida e nos faça prosperar para a tua glória. Amém. Podeis sentar, meus amados. Glória a Deus. Há também a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe vocês. É sempre muito bom estarmos aqui juntos, reunidos para meditar na palavra e edificar e sermos edificados por ela. Estamos falando sobre mordomia cristã e esta noite vou fazer a segunda pregação sobre o tema. A semana passada discorri com a igreja, com vocês, sobre o que é mordomia. E falei nesse texto que lemos que somos administradores. Mordomia é administrar aquilo que o nosso Deus preparou. Não é? Então, ser um mordomo, como eu expliquei na semana passada, é exatamente administrar, ser um administrador daquilo que o próprio Deus nos deu. Né? Deus é o dono de tudo, Deus é o dono do ouro, o dono da prata, é o dono do mundo, é o dono da igreja, é o dono da nossa vida. E Ele criou um ambiente importante para nós e nos colocou ali para administrar, como mordomo. Mas um dia Deus vai pedir contas.
daquilo que nós estamos administrando. E nada melhor do que sermos conscientizados, sermos conscientes daquilo que temos, da responsabilidade que temos, do lugar onde estamos. Então, discorri um pouquinho sobre isso, que Deus concedeu para nós a vida espiritual e a vida material para que a gente possa administrar. E a pergunta que eu faço aos irmãos para continuar a partir de tudo aquilo que nós já conversamos na semana passada é: como você está administrando tudo aquilo que Deus te deu? Você é um mordomo, não é, de Deus, e Deus confiou a você algumas coisas que você tem, né, que eu também tenho. Por exemplo, nós, primeiro, antes de tudo, temos vida. O que você está fazendo da sua vida e com a sua vida? Né? Vamos pensar em outro ponto sobre essa mordomia. Vocês sabem que a vida foi Deus que nos deu. Alguém diz assim: eu faço o que quero com a minha vida. Ok, você faz o que você quiser e eu também. Mas um dia, conforme escreveu Salomão em Eclesiastes capítulo 12 também e outros textos, Deus vai pedir conta da nossa vida. E é tão interessante pensar sobre isso que vamos dar uma corrida lá em Eclesiastes capítulo 12, não é? Capítulo 12, versículo 13, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Deus vai pedir conta de tudo, não só da nossa vida, Ele vai pedir conta de tudo que a gente fez, de todas as coisas. Eclesiastes 12 diz assim, olha, o lugar para onde vai, né? Diz assim, ó, porque Deus, olha lá, 12 versículo 14. Olha lá, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Em outras palavras, Deus vai pedir conta de tudo. E essa conta que Deus vai pedir, irmão, até mesmo daquilo que está escondido. Então, é por isso que o cristão deve andar como quem anda, deve viver como quem, né, deve andar, deve viver na luz, não nas trevas. As trevas, não no sentido de falta de energia como a gente tem aqui, mas no sentido de que a vida dele brilha e não há nada escondido. Então, porque Deus vai trazer a juízo. Então, o indivíduo pode fazer o que quer com a vida, mas ele vai prestar conta. Não é? E é exatamente isso. Então, se Deus vai nos chamar para prestar conta da nossa vida, começando por ela, lembrando que nós não vivemos no mundo dos joguinhos. Outro dia, numa conversa com várias pessoas, inclusive alguns jornalistas também, discutíamos sobre essa questão, como vivem muitos adolescentes e jovens. Muitos deles vivem como se estivesse dentro de um jogo de videogame, como se fosse um personagem do videogame. Essa fala não foi minha, mas foi a fala de um deles, dizendo o seguinte: eles não se importam muito, ou alguns não se importam muito com aquilo que está acontecendo ao seu redor, porque vivem achando que vive sob o conceito dos joguinhos. Se perdeu aqui, ganha ali. Tem sempre uma vida a mais que ele pode conseguir na próxima fase. Então, se ele não se importa, por isso não se importa muito se perde alguma coisa aqui, porque vem a próxima fase. Então, na próxima fase, ele pode ganhar uma vida a mais. Então, daí ele não se importa. Daí muitos jovens não se importam consigo, muitos, não todos. Não se importa com a família, não se importa com os pais, não se importa com o trabalho. Né? Daí muitos jovens não dão a menor importância para um trabalho, tanto faz entrar no trabalho, perder o trabalho, sair do trabalho. O que para nós, de determinada época, tinha grande valor, para muitos jovens hoje não. Não é? Para muitos jovens hoje não. Então, tanto faz ele trabalhar agora, está trabalhando hoje, amanhã não. Então, ele não vai hoje, ele vai hoje, não vai amanhã. Aí ele não vai amanhã, ele perde o emprego, no dia seguinte ele é demitido, ele fala, perdi, consigo outro. A ideia do joguinho, é o mesmo conceito do joguinho, se perde aqui, ganha ali.
Essa foi a fala de uma das pessoas que estavam conversando, e esse meu colega já tem mais de 60 anos, né? E por sinal, é também um jornalista bem conceituado, então, e trabalha nesse ramo. Daí ele fez essa comparação. Mas, de qualquer forma, é preciso saber que vamos prestar conta da nossa vida. E a pergunta que fazemos, que temos que responder esta noite é: o que estamos fazendo com a nossa vida? Vamos ter em mente que dela prestaremos conta. Não existe uma vida no posto de gasolina. Enche o meu tanque de vida. Não existe uma vida no YouTube. Não existe uma vida na Netflix, nem na Shopee, nem na AliExpress. Quero comprar uma porção de vida. Você tem uma vida. E dela você vai prestar conta. Não é? Consciente ou inconscientemente. Algumas pessoas alegam não ser consciente daquilo que tem que prestar conta. Outras pessoas se escondem atrás de uma doença para dizer que não sabia. Mas na verdade é que todos, do menor ao maior, e até as crianças precisam ser conscientizadas disso. Desde já, você vai prestar conta da sua vida para Deus. Ele vai trazer isso a juízo. Ele chamou aquele rico para prestar conta que morreu. Ele chamou o outro que acumulou riquezas, deitou numa rede, olhou para a sua despensa cheia e disse assim: nada me falta. Meu celeiro está cheio, conta está paga, fatura está quitada, está tudo certo. Aí veio a voz de Deus e disse: louco, esta noite a tua alma será pedida. E o que você preparou para quem será? Então ele vai nos chamar também para prestar contas. Muito bem. Dito isso, partimos para essa questão. Se já sabemos que Deus nos deu a vida, somos mordomos, temos que administrá-la da forma mais correta e principalmente que glorifica a Deus. E esta noite, irmãos, seguindo aquilo que já falei para vocês aqui, vamos discorrer um pouco sobre a questão da mordomia em relação aos bens materiais. Se temos mordomia, Deus nos deu família, vamos discorrer sobre tudo isso. Deus nos deu família, temos que saber sobre a mordomia da família. Como é que a gente está lidando com a nossa família? Deus nos deu trabalho. Como é que estamos lidando com a questão do trabalho? E eu quero, nesse momento, ler com vocês, pelo menos, alguns pontos de vários textos da Bíblia. E eu vou citando, à medida que eu for citando, a gente vai ler. Eu recorro ao texto do pastor Elinaldo Renovato, que escreveu em 2019, uma lição importantíssima. Quem tem essa revista deve usá-la, se possível, faça a leitura dela, em que ele fala sobre a administração das riquezas que Deus nos deu. O pastor argumenta que, da mesma forma que os ímpios adquirem riqueza, os crentes também têm acesso. Não que, quando alguns ricos adquirem de forma corrupta, nem todos, não pense que todos os ricos são corruptos. Mas ele diz que tanto o ímpio quanto o justo têm acesso a todo tipo de riqueza. E isso é bíblico. A Bíblia diz que o sol brilha sobre o justo e sobre o ímpio. A chuva cai sobre o justo e sobre o ímpio. Nós estamos numa região privilegiada. Falta água aqui à noite, não é? Para quem nos assiste pela rede social, aqui onde estamos, na igreja, quase que todas as noites, não sei há quanto tempo isso acontece.
há anos já, mas aqui em determinada hora a água é cortada, né? Em outros bairros, talvez por conta da própria tubulação, demora de faltar, mas no geral falta para todos. Mas no amanhecer, né, as torneiras já estão pingando água novamente, já tem água novamente. Quando tem algum corte prolongado de água, somos avisados, como ocorreu há poucos dias. Mas existem regiões do país que a água não chega. E não chega não é porque Deus não quis que chegasse. Não chega, irmãos, é porque vivemos debaixo de um sistema de corrupção profunda na sociedade, que faz com que o manter a pobreza de determinadas pessoas, como eu falei hoje de manhã no programa, gera riqueza para aqueles avarentos que comandam. Então, por isso, como eles não se importam com a pobreza, como eles não se importam com a morte, como eles não se importam com a miséria do outro, mas apenas com o seu próprio poder, então a água é impedida de chegar. Chega por vias de caminhões-pipas, chega por via de abertura de poços e olha lá quando alguém consegue. Mas isso à custa de milhares ou milhões de reais, que superenche o bolso daqueles que estão no poder. É isso que acontece nas regiões do Nordeste, por exemplo, onde muitos nordestinos sofrem por não ter água por conta dessa corrupção, dessa corrupção existente, impregnada nesse país. Se vocês acompanharem, lerem, estudarem um pouco mais sobre isso, vocês verão a quem interessa a seca, a fome nas regiões mais distantes do nosso país. Vocês verão isso. E ao verem isso, irmãos, se você não mudar de posição em relação ao campo político, você tem problemas. Porque não é possível que um governador, um homem como Ciro, um imperador como Ciro, sem máquina, sem governo, sem maquinário, sem escavação, sem absolutamente nada, conseguiu desviar o leito de um rio, fazendo as pessoas cavarem com as ferramentas da época, que era, seja lá quais forem, e hoje esses políticos, desculpe a palavra, corruptos, não conseguem resolver o problema do nosso país. E ainda usam o discurso de que temos que erradicar a fome, temos que erradicar a pobreza, tem que ter um prato de comida na mesa do cidadão brasileiro. Mas enquanto isso, os desvios do rio, os braços que deveriam ser feitos do Rio São Francisco, estão abandonados lá por esse sistema corrupto que governa esse país. E nós ainda votamos nessas pragas e mantemos lá no poder, em nome do quê? Se você não consegue pensar nisso, você tem problemas. Nós temos problemas. Isso acontece aos montões, irmãos. Mas, na verdade, é que Deus nos colocou numa região, ou uma região próspera. Numa região maravilhosa. Falta água por conta de administração. Mas aqui a gente ainda pode tomar banho, não é? Esquecemos até a torneira aberta.
No entanto, continuando aquilo que eu quero dizer para vocês, a Bíblia nos ensina que tanto eles, ímpios, quanto nós, quanto os justos ímpios, têm acesso às riquezas. E aí, só que o cristão precisa ter em mente, olhe para mim, você precisa ter em mente que a riqueza material fica por aqui. A riqueza material fica aqui. A riqueza do crente é espiritual. O crente, além de conquistar riqueza material, também conquista riqueza espiritual. E é nesse sentido que a gente tem que pensar. Por que, irmão? Porque nós, diferentemente dos ímpios, conquistamos riqueza e desfrutaremos da vida eterna. Você pode dar glória ao Senhor por isso? Agora, a Bíblia não diz, em relação à riqueza, a Bíblia não diz que o cristão não deve trabalhar. Não precisa trabalhar. Não tem como falar de bens materiais se não falar de trabalho. Bens, riqueza, só vamos conseguir adquirir com trabalho, por meio do trabalho. Não existe lugar no mundo em que a riqueza vem sem trabalho. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Por causa da ordem alfabética. ST, sucesso, trabalho. Mas depois, qualquer outro lugar no mundo é só sucesso, só vem depois de trabalho. Sucesso na igreja, só trabalho. Sucesso na família é trabalho. Talvez você está passando por grande dificuldade na sua família, é trabalho. Sucesso vai chegar. Em tudo na vida tem sucesso. Em tudo na vida tem trabalho. Sucesso só vem do trabalho. Depois. Mas quando falamos em trabalho, a Bíblia nos direciona a trabalhar. E trabalhar de que forma? Trabalhar de forma honesta, diferentemente do ímpio, que trabalha não de forma honesta, nem todos. Tem ímpio que é honesto, mas tem ímpio que é desonesto. E tem crente desonesto também. Tem muito crente desonesto no trabalho. Então, quando falamos em trabalho honesto, falamos de trabalho digno. Nesse caso, trabalho honesto e digno remete o cristão a não trabalhar em lugar que profana a sua fé. Não trabalhe num lugar que profane a sua fé. Mude de trabalho. Não trabalhe num lugar que te faça ir contra o seu próprio Deus. Mude. O cristão precisa saber o que é. Não trabalhe num lugar que profana o seu corpo. Mude de trabalho. Procure outro que não profane o seu corpo. Agora, devemos lembrar também que, de acordo com o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, vamos abrir? O sucesso do homem virá apenas o suor do seu rosto. Nesse sentido, não está falando de trabalho físico, senão alguém pensa assim, só vou ter sucesso se eu trabalhar cavando o poço, enchendo o concreto, que nem o irmão José estava falando outro dia, enchendo viga, não é? Ou então que nem o Adalberto, não. Senão alguém pensa, até mesmo quem trabalha no campo intelectual trabalha muito. O sucesso, de acordo com o texto que diz o seguinte, olha, do suor do teu rosto comerás, olha lá, no suor do teu rosto comerá o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e te tornarás. Significa dizer que nós vamos trabalhar. Deus não escondeu do homem que ele precisa trabalhar, que ele deve trabalhar. Nesse sentido, a Bíblia nos orienta severamente a dedicar ao trabalho também. E trabalhar com afinco, com firmeza. Irmão, existe uma leva de crente preguiçoso no trabalho que é só Jesus. Me lembro de um irmão que disse assim, olha, queria contratar os crentes para trabalhar, mas pense num povo
que não todos, pelo menos os que eu contratei, me decepcionaram, portanto não os quero mais. Então, e fora aqueles que são crentes que não querem mais contratar os próprios crentes. Isso é comum nesses dias. O que não deveria, porque fugimos da questão daquilo que nos aprendemos. Se a salvação reflete na minha vida de forma... a salvação plena reflete na minha vida, significa dizer que eu vou ser muito bom funcionário. Eu vou trabalhar muito bem. Eu não vou ser um mau funcionário. Eu posso não gostar. E olha aqui, se você não gosta do trabalho, sai de lá, mas não enrole o seu patrão. Se você não gosta do trabalho, peça para sair. Mude de trabalho, negocie, saia de lá. Mas não enrole, não faça as coisas mal feitas lá, porque você reflete a imagem da salvação em Cristo Jesus. E conforme você andar, é a mensagem que você prega. Agora, irmãos, o texto, como eu disse, não nos diz que somente aqueles que trabalham de forma braçal vão ter sucesso. Mas o texto fala daqueles que toda pessoa vai precisar se esforçar e se dedicar ao trabalho. As pessoas pensam, e aqui abre uma palavra para falar de alguns grupos que são marginalizados nesse contexto de trabalho. O professor está em sala de aula, o aluno pergunta, o senhor trabalha com o quê? Talvez alguém aqui já fez essa pergunta em algum momento da sua vida para um professor dizendo assim, com o que o senhor trabalha? Aí ele deve ter respondido para você, eu fico aqui na sua frente contando historinha. A história da Mônica, a história do Cordeirinho. Não é? A mesma coisa acontece com o pastor. Os irmãos olham e falam assim, muitos falam assim, pastor, o senhor trabalha com o quê? Ah, não trabalho com nada não. Não. Hã? Eu não trabalho com nada não, filho. Eu fico lendo a historinha de Salomão, eu fico lendo o romance de Salomão e a Sulamita. Muito bem. Mas, ainda assim, irmãos, qualquer que seja o trabalho que nós estamos envolvidos, nós temos que trabalhar muito. Então, você é cabeleireiro, você que é vendedor, independente da sua profissão, do seu ramo de comércio, de atividade, você precisará trabalhar bastante. Nesse sentido ainda, irmãos, outro ponto que precisamos pensar em relação ao trabalho é que a inquietação de muitos trabalhadores. De acordo com o texto de 1 Tessalonicenses 2,9, o homem deve viver quieto. Fuja da inquietude. Vamos ao texto. Nós estamos tratando de mordomia, né? Vamos ao texto. Inquietude. Olha lá. 1 Tessalonicenses 2,9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Cristo. Faça o seu trabalho tranquilamente. Você não vai fazer tudo num dia só. Tem gente que quer construir um carro num dia só. Se bem que hoje as empresas têm maquinários que fazem isso de forma mais acirrada, mas o indivíduo quer construir um mundo num dia só. E não funciona desse jeito. Cada coisa no seu tempo. Hoje Deus te dá uma condição, você faz algo. Amanhã Deus vai dar outra, você faz algo. Amanhã Deus vai dar outra, você faz algo. Mas não faça tudo, queira fazer tudo num dia só que você não vai conseguir. Então, ele precisa tratar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos. Em outras palavras, o homem deve ir para a linha de frente, nesse sentido, independente do que ele faça, do que ele tenha, do que ele administra, independente disso, ele precisa ir para o trabalho.
tem que ir para o trabalho. Por exemplo, eu vou usar o meu caso. Pastor, irmãos, a coisa mais fácil agora, nesse momento, é ser pregador. Nem precisa. Eu não preciso de trabalho nenhum. Nesse momento da vida, eu não preciso de trabalho nenhum. Hoje recebi um irmão, ele passou lá em casa agora à tardezinha, eu estava metido no meio dos livros, estudando, com a Bíblia aberta, orando. Mas eu não preciso mais desse tipo de trabalho. Se eu quiser, não preciso mais. Eu posso abrir aqui a inteligência artificial e pedir uma mensagem sobre mordomia cristã. Vai me estar prontinha aqui. O Google já tem a inteligência artificial do Google, não preciso pagar absolutamente nada. Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês, que não está aqui no meu roteiro. Mas o irmão chegou, passou lá e viu eu no meio dos livros. Então, eu digo aqui, mensagem, estou no Google, sobre mordomia cristã. Aí vai, logicamente, me aparecer também a inteligência artificial. E imediatamente me vem uma mensagem prontinha. É só eu abrir aqui, pregar uma mensagem bonitinha que a inteligência artificial me deu. Não tive trabalho nenhum. Posso ter passado o dia dormindo, posso ter passado o dia passeando, posso passar o dia fazendo qualquer outra coisa, menos na linha de frente daquilo que estou fazendo. Tá muito fácil para mim, não tá? Tá absolutamente fácil. Isso é o meu caso. Mas é isso que a Bíblia recomenda que eu faça? Não. Eu tenho que ir para a linha de frente. Nesse sentido, estudar, ler, pesquisar. É o que eu preciso fazer. E esse não é um trabalho qualquer. É um trabalho árduo. Que se expõe, inclusive, que se eu pregar errado, amanhã eu estou sendo criticado. É bom ser criticado? Claro que sim. Porque a crítica é que nos auxilia, que nos ajuda e tudo mais. Mas nesse sentido, meus amados, o que nós precisamos? Precisamos ir para a linha de frente. Você quer prosperar? Você vai para a linha de frente. E é interessante que Deus te deu trabalho. Estamos num lugar que tem trabalho. Qualquer coisa que acontece, há poucos dias, eu e a irmã Cida vimos uma mulher, né? Uma mulher absolutamente arrumada, parecendo uma... Ela estava vestida do que mesmo? Vendendo cafezinho? Era café que ela estava vendendo? No posto? Falou assim, nossa, olha como ela está. Absolutamente arrumada, cafezinho, com um copinho bem arrumado, uma garrafa, bandejinha. Não tinha um indivíduo ali na Interlagos vendendo água com roupa de garçom. Agora já tem as mulheres também vendendo as coisinhas na rua. Muito bem. E qualquer coisa que as pessoas vendem. Eu estava no trem, acho que essa semana, não lembro que dia foi. Lá veio um cidadão vendendo... comumente vendendo fone de ouvido, fone não sei do que, tal. Daqui a pouco veio outro vendendo o chocolate. Os chocolates já sumiram, não tem muitos mais, não tenho visto mais. Agora já apareceram as meias. Né? Vai vir a meia, tá vindo a cueca, o cobertor, né? Tá vindo o terno, paletó, o shopping trem está moderno. Vocês já viram essas coisas? Eu fiquei impressionado esse dia. A menina vendendo meias, não sei, tá melhorando, né? Aí, morango, olha só, irmão. Morango. Aí, morango. Olha, a feira tá indo pro trem. O shopping, as roupas estão indo para o trem, né? A Bomboniere já estava no trem. Tantas outras lojas agora estão indo para o trem. Não é? Ainda não viu afiador de faca, né? O afiador de cana. Já tem também? Aí, só não vi ainda não, mas... Aí, muito bem. Olha só.
Mas, irmãos, de todo modo, qualquer coisa aqui na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, que as pessoas fizerem, elas prosperam. Já notou, irmão? Ela prospera no que fizer. E ainda assim, pensando, então a Bíblia nos recomenda que não há, que nos recomenda trabalhar, mas também nos diz que não há espaço para, não existe espaço para preguiçosos. Não existe. A Bíblia fala que o preguiçoso vai morrer de fome. A Bíblia fala que o preguiçoso vê a sua própria ruína. A Bíblia fala muito mal do preguiçoso. Então, se tem alguém aí preguiçoso me assistindo ou aqui me ouvindo, a Bíblia fala contra você. Então, foge. Foge disso. Tá certo? Agora, toda pessoa que trabalha, ela tem sucesso, mas é importante a gente também pensar em outra coisa. A Bíblia não demoniza o sucesso ou a riqueza. A Bíblia não demoniza. Ela não faz apologia à pobreza. Ela não demoniza. Não, ser rico é do diabo, ter um carro novo é do diabo, ganhar bem é do diabo. Não, isso aí não é bíblico. O que a Bíblia nos orienta é que os crentes não devem, não podem viver com avareza. Ser avarento é diferente de ser rico. Provérbios 28, 18 diz o quê? Vamos ler. Provérbios 28, 18. O que diz lá? Vamos ao texto de Provérbios 28, 18, que diz. Quem encontrou pode ler. Então, o indivíduo não pode pensar e andar por caminhos perversos, porque ele vai cair. A avareza é um caminho perverso. A avareza é o amor ao dinheiro, irmão. A Bíblia não diz que devemos odiar o dinheiro. A Bíblia diz que não devemos amar o dinheiro. Amar ao dinheiro, a Bíblia diz que não. Mas não está escrito que nós devemos odiar. Aonde está escrito que não odeie o dinheiro? Aonde está escrito? Entre odiar, gostar e amar, há muita diferença. Gostar é uma coisa. Nós precisamos dele. Sem dinheiro, Gustavo acabou de falar, a gente não faz o que é preciso. Sem dinheiro, você chega a qualquer supermercado faltando 1 ou 2 centavos, dependendo do supermercado, não passa. Deixa a compra. Sem dinheiro você não faz a consulta. Não é assim mesmo? Então nós precisamos dele. É algo que precisamos. Mas a Bíblia diz que a nossa busca ao dinheiro não pode ser com avareza. Mas voltando à questão que eu disse, não podemos, como a Bíblia não faz, demonizar a riqueza. A Bíblia não demoniza a riqueza. A Bíblia não demoniza o sucesso. A Bíblia sim condena a avareza. Então não seja avarento. E o avarento, vamos para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Ele trilha um caminho ruim. Ele trilha um caminho de perseguição, um caminho de morte, um caminho de tragédia. Por causa da avareza, muita gente deixa a fé. Muita gente deixa o caminho. Pode ler quem encontrou. Vamos lá, 1 Timóteo 6, versículo de número 10, né? Eu coloquei aí para vocês. Olha lá. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quais são as espécies de males? Olha lá, vamos ver. Olha, porque e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram, chegaram até morrer, traspassaram, furaram a si mesmo. Tem indivíduo vendendo o próprio fígado, vendendo rim. Quanto você paga? Pago 100 milhões, pago 1 milhão. O cara vende.
Por causa do dinheiro, mulheres vendem os filhos. Por causa do dinheiro, homens, pessoas sequestram crianças. Por causa de dinheiro, órgãos são vendidos, pessoas são mortas como objeto, como um animal qualquer, e seus órgãos são vendidos. Irmão, por causa do dinheiro, o indivíduo rouba o outro, facilmente. Então, traspassar a si mesmo com muitas dores. Por causa da avareza, tem muita gente sofrendo dores. Perdendo tudo que tem, perdendo até a saúde. Não sejamos avarentos. Não sejamos cobiçosos de torpe ganância, como a Bíblia diz. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então não podemos ser. Voltando e reforçando. A Bíblia não condena, não demoniza a riqueza, não demoniza o sucesso. A Bíblia condena a avareza. Aliás, a Bíblia nos incentiva. Ela diz assim: terás para dar. E não tomarás emprestado. O que é ter para dar? Às vezes o indivíduo chega e fala assim: me empresta tanto, eu não tenho para emprestar. Eu tenho para eu pagar uma conta. Esse aqui não é para eu pagar uma conta, isso aqui é para eu, não é para emprestar. Mas às vezes a pessoa tem. E se o indivíduo pagou ou não pagou, ela nem se preocupa com aquilo, porque ela tem. A Bíblia diz que vamos ter para dar. Com o suor do teu rosto comerás. E o sentido de comer, irmão, não é o sentido de só... eu li um texto essa semana em que eu li que a pessoa relatava que comia um grão, parece, não lembro qual foi o texto, um grão de arroz por dia. Tem alguns filmes que retratam a miséria provocada por administrações ideológicas, principalmente essas alinhadas ao comunismo, em que as pessoas dividem uma porçãozinha qualquer. Uma batata para 5 pessoas. Hã? Um morcego para 10? Existem administrações que fazem isso. Então, a Bíblia recomenda que a gente não... Ela não recomenda, ela não demoniza a riqueza. Ela condena a avareza. E na busca pela riqueza, muitos cristãos embarcaram em caminhos perversos, que vou citar alguns. Por exemplo, jogos de azar. O que tem de gente atrás de Mega Sena, o que tem de gente entrando em colapso financeiro, emocional e familiar por tal do tigrinho. Está lotado de gente assim. Aqui na igreja tem gente assim. Hã? Agora é o quê? Bete. Bete a feia? Bete aposta. Aí eu vi umas mensagens dessas na minha rede social. Tem uma na minha rede social que tá batendo todo dia, eu não sei como é que eu desativo esse negócio. Mas todo dia aparece no meu celular. Olha, até que eu fiquei curioso outro dia, eu fiquei tão alegre, eu precisava pagar uma conta que estava atrasada, e aí de repente caiu lá no meu WhatsApp, né, na minha caixa de mensagem, aqui uma mensagem interessante, né? Caiu aqui no meu... Olha só, acho que é a mesma coisa que caiu de vocês também, né? Olha... bonificação, né?
Obrigado por se inscrever. Seu bônus está ativo. Eu me inscrevi aonde, meu Deus do céu? Sortudo, R$ 100 foi enviado para sua conta. Né? Olha lá. É tanta sorte que eu tenho. Falei, nossa, que maravilha. Querido, R$ 100 para você. Foi depositado na sua conta. Olha só, dia 14 de agosto, R$ 1.877 foram depositados na sua conta. Olha, dia 12 de agosto, R$ 300 foi enviado na sua conta. Eu fiquei bravo, né? Porque quando eu comecei a receber essas mensagens, eu fui dar uma olhada na conta. Culpada Michel, né? Aí eu fui na conta, que conta que é essa? Aí eu fui lá, falei, peraí, aí eu olhei, bom, já tudo bem, olha quanta conta, olha, R$ 1.500 colocados na sua conta. Queridos, aí de novo, só em agosto, que eu recebi de dinheiro em agosto, irmão. Olha, dia 5 de agosto, aí aqui sim, nova plataforma de jogos está disponível para você e com um bônus de R$ 100. Olha lá, dia 2 de agosto, querido, R$ 55 na sua conta. Mas que coisa linda de... Irmão, mesmo que é de mentira, é bom ler essa frase, dinheiro na conta, fala sério. Hã? É de mentira, né, irmão? Mas é bom, né? Hã? Aí quando você vai pra conta, eu procurei nenhuma, não achei. Procurei na outra, não achei. Procurei na outra, não achei. Falei, mas pra onde que conta que é essa? Eu não sei, mas acho que foi algum irmão aqui da igreja que disse a mim que eu me cadastrei em algum lugar aí, aceitei alguma notificação e estava vindo. Eu não lembro quem foi que me falou, mas alguém. Olha essa aqui, ó. Parabéns. Você recebeu um crédito de R$ 300 e eu numa pindaíba nesse dia. Imagina, irmão. Não é? Mas depois acabei descobrindo, não é? E até por algum irmão que me ajudou, que essas são ciladas. Em busca disso, o que tem de gente com problema psicológico, o que tem de gente com problema perdendo dinheiro, perdendo carro, perdendo família, perdendo mulher, perdendo marido. Eu li uma reportagem lá no programa num desses dias que uma mulher perdeu cerca de R$ 300.000. E agora está em pânico, em colapso. Porque perdeu o dinheiro da vida toda. É o que a Bíblia está dizendo. A avareza, o caminho é perigoso. Então não ande atrás disso, irmão. Vamos trabalhar e ganhar o nosso pão e prosperar no nosso trabalho. Se pensamos em Adão, porque Deus deu tudo para nós. Tudo que Deus preparou para o nosso progresso, para o nosso sucesso está aqui. E eu quero só fazer uma leitura com vocês disso. Vamos lá para Gênesis capítulo de número 2. E eu quero fazer uma leitura e observar com vocês alguns pontos do texto para gente terminar essa mensagem desta noite. Mas eu não vou concluir porque estamos numa sequência, estamos falando de mordomia. Então, olha só, irmãos, no capítulo de número 2, eu quero ler algumas passagens com vocês, alguns versículos. E nesses versículos eu vou dar ênfase em algumas palavras. Vejam só, assim, versículo 1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, Deus criara e fizera. Agora veja o versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, e quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus criou, fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Lavrar é trabalho.
ainda não, o homem não existia, então Deus não fez chover, o trabalho já estava preparado. Deus criou o trabalho antes de ter criado o homem. Deus só colocou o trabalho quando o homem já estava lá, mas o trabalho foi criado antes. Deus deu o trabalho para o homem, criou para o homem. Então, aí diz o seguinte, um vapor da terra subia e regava toda a face da terra. Então Deus criou uma forma da terra ser regada, sem que houvesse necessidade da chuva, porque o homem não estava ali para trabalhar. E formou o Senhor, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou os seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. E aí, versículo 8, e plantou o Senhor um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore, olha só, agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava em 4 braços. Aí ele fala dos 4 braços. Veja, irmãos, perceba o seguinte, olha só, versículo 19, pois o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou, a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Eu faço uma pergunta para vocês. Irmão, eu dei ênfase em alguns pontos da minha leitura, e obviamente que a gente percebe a totalidade, daquilo que Deus criou. Em outras palavras, eu pergunto a vocês, faltou alguma coisa na criação? Não. Percebam como Deus usa sempre essa referência, toda árvore, todo animal, toda a criação, tudo que o homem precisa, Deus criou tudo que o homem precisa. Então repitam comigo, Deus criou tudo que eu preciso. Irmão, e não é só para eu comer a conta-gotas, não, é para eu comer e ter. Deus vai fazer a gente prosperar em tudo, não demonize a riqueza. Muito pelo contrário, vamos prosperar, vamos trabalhar bastante que a gente vai prosperar. Vamos trabalhar com inteligência que a gente vai prosperar. Quem está empreendendo, continue. Quem não está, comece. Quem está crescendo, tem gente que está crescendo no trabalho. Irmão, Deus nos deu condições de prosperar em tudo. Você pode dar glória ao Senhor? Não tenha medo. Agora, não seja conformista também. Tá bom, eu tenho aqui metade de um pão para comer hoje, a metade para comer amanhã e outra metade para comer depois. Não é bem isso que a Bíblia está dizendo, não. Muito pelo contrário, irmão. A Bíblia está dizendo que nós vamos ter para dar e não precisar tomar emprestado de ninguém. Então, vamos trabalhar hoje, trabalhar amanhã. Se hoje temos a metade, amanhã vamos ter mais da metade, depois um pão inteiro e assim por diante. Mas o fato é que a Bíblia nos orienta ao trabalho e ao sucesso. E a Bíblia nos diz ainda que o nosso trabalho no Senhor, bem feito, vai nos levar ao sucesso. Então, irmãos, diante desta passagem, eu vou parar por aqui. E concluo dizendo o seguinte, pastor, o que eu tenho que sair daqui pensando o quê? Eu tenho que sair daqui pensando o quê? Você saia daqui pensando que Deus está com as mãos estendidas para te fazer prosperar naquilo em que você está trabalhando. Você vai prosperar, você crê nisso? Diga glória. Eu vou prosperar no ministério, você vai prosperar no seu trabalho e assim por diante. Você que está empregado vai prosperar no seu trabalho. Hoje você está lá no chão de fábrica, amanhã você vai ser promovido, daqui a pouco você chega à presidência. Pastor, isso daí está fora do plano de Deus. Não, isso está no plano de Deus, porque Deus planejou não só o trabalho, como o nosso crescimento também. Glória ao nome do Senhor.